Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes e hoje eu venho compartilhar com vocês a minha decisão de não consagrar mais a ayahuasca. Léo, mas como assim? O que aconteceu? Calma que você vai entender. Vamos começar do começo? Eu ouvi falar sobre a ayahuasca pela primeira vez entre 2010 e 2012. Eu não me lembro mais exatamente o ano, mas eu me lembro que foi assistindo um programa do National Geographic. Esses programas que passavam antigamente, não sei se ainda passa hoje, e aquilo me encantou. Fiquei curiosíssimo a respeito dessa bebida, desse misterioso chá amazônico que fazia as pessoas ter visões, revelações. E durante alguns anos eu pesquisei sobre o assunto, pesquisei na internet, assisti vídeos, baixei artigos científicos, me informei o quanto pude. Porém, eu não conhecia ninguém ao meu redor que participasse de algo assim. E nunca fui uma pessoa muito corajosa, assim, eu não sou aquela pessoa que se joga, que se aventura. Não, eu sou uma pessoa muito resistente, que caminha a passo de tartaruga. Porém, eu descobri que na cidade vizinha de Uberlândia havia uma igreja do Santo Daime. E foi assim que em 2018 eu participei da minha primeira cerimônia. E eu falei sobre esse assunto aqui no canal naquela época. Se você voltar lá nos primórdios, você vai achar uma série de vídeos chamada Minha Primeira Experiência com o Santo Daime, depois minha segunda experiência, né? E foram experiências maravilhosas, foi super bem recebido, pessoal maravilhoso. E a ayahuasca ela fez um reboliço dentro de mim, porque ela é uma medicina poderosíssima, sabedoria indígena que consta nessa bebida é uma coisa difícil até de definir. E de 2018 até aqui, quase 6 anos de consagrações, eu devo ter participado talvez entre 40, 50 cerimônias com a ayahuasca. Até umas 20 e poucos eu contava, depois eu falei, vou parar com isso. Então eu quero dizer, né, eu tive muitas experiências e fui muito fundo nelas, né? A ayahuasca tem esse poder de fazer a gente penetrar nas nossas sombras, tudo que a gente tem de ruim, esfregar na nossa cara os defeitos, mas ela também tem o outro lado, né? A possibilidade de mergulhar na nossa essência divina, na nossa força interior, para que a gente conheça nossos potenciais e também tudo de bom que a gente já fez, né? Porque a gente não é só coisa ruim, nós temos muita coisa boa que também precisa ser reconhecida, né? Então, em muitas dessas cerimônias eu fui virado do avesso 300 vezes. Faz parte do processo. A ayahuasca não é brincadeira, é uma coisa muito sagrada que precisa ser feita com muita responsabilidade. Portanto, se você já me viu falar aqui sobre ela, eu já gravei vários vídeos, você deve ter percebido que eu sempre falei num tom de seriedade, de respeito, que é o que ela merece. Então, se em algum momento você quiser participar, se informe, pesquise, veja inclusive as contraindicações. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso. E procure um lugar sério que eu tenho certeza que você entra uma pessoa e você sai outra. Então, a ayahuasca sempre foi luz na minha vida, maravilhosa. E aí talvez você diga, mas então por que você vai parar? Eu vou te explicar. Eu sempre fui uma pessoa, do ponto de vista espiritual, muito atenta às orientações que me chegavam. Sabe aquela pessoa que de repente vai no terreiro, aí ela reclama, ela fala da vida e tudo que a entidade recomenda ela não faz? Pois é, eu não sou esse tipo de pessoa. Se eu tenho convicção na entidade, a entidade me fala, filho, faz isso, eu vou e faço aquilo. Eu não vou ficar, mas isso, mas... Não, não, é simples, é para cá que eu tenho que ir, eu confio, confio, então bora, vamos seguir? Eu sou assim. E no finalzinho de 2022, o espírito da floresta, que é como eu chamo, a voz que me guia nos trabalhos com a ayahuasca, que eu não consigo explicar e nem quero, e quem participou alguma vez sabe do que eu estou falando, esse espírito da floresta, ele começou a trazer uma série de informações sobre a minha vida que iam na contramão da direção que eu estava indo. E receber essas informações não foi fácil não. Isso gerou conflito, gerou dor, sofrimento. Passei horas e horas acordado de madrugada pensando nisso, como estou fazendo agora.
Eu estava pensando, será que eu já falo nesse assunto? Será que eu deixo para falar depois? Nesse exato momento são 4h37 da manhã que eu estou gravando. Acordei 2h30 da manhã com isso na cabeça, virei de um lado, virei para o outro, falei, não estou conseguindo dormir. Então, enfim, muitas das informações que a ayahuasca me trouxe, elas foram difíceis de digerir. Isso faz parte do potencial da medicina, não é brincadeira não. É muito bonito, é intenso, mas é difícil. E dentre essas informações que a ayahuasca foi me trazendo, só para vocês terem uma ideia, ela foi me mostrando a necessidade de voltar a estudar. Eu já fiz psicologia, eu fiz história e a ayahuasca disse, você está precisando voltar a estudar. E foi assim que eu comecei Ciências das Religiões. Eu pretendo no futuro me tornar professor de ensino religioso. A ayahuasca foi me mostrando que eu deveria gradativamente migrar da psicologia para a educação. Veja que financeiramente não é algo muito vantajoso, não. Mas espiritualmente, à medida que isso foi sendo interiorizado dentro de mim ou exteriorizado, eu comecei a sentir uma verdadeira paixão pela docência. Aquilo me fez muito bem, de tal forma que eu pretendo nos próximos anos fazer essa transição. Eu ainda continuo atendendo como psicólogo, inclusive se você tiver interesse, aqui embaixo tem as minhas redes sociais, você pode mandar uma mensagem que no mínimo a gente conversa sobre o seu caso. Se ele estiver fora da minha alçada e se estiver dentro, quem sabe a gente não inicia um processo terapêutico junto. Então eu continuo trabalhando, mas eu estou começando esse processo de transição. E é muito provável que se não fosse pela ayahuasca, isso nem passaria pela minha cabeça. Então isso é apenas para vocês terem uma ideia do tipo de informação que a ayahuasca foi me trazendo. E com o tempo eu vou trazer outras informações aqui que tem muito a ver comigo, com a minha vida espiritual e com outras transformações que virão em breve. Bom, mas dentro desse conjunto de informações, a própria ayahuasca começou a me dizer que eu não precisava mais dela. E isso foi algo chocante, porque eu dizia para mim mesmo, olha, nunca mais eu quero ficar sem consagrar essa medicina. Eu quero ir até o fim da minha vida, porque isso foi tão maravilhoso que eu não quero ficar sem. Não pela questão do vício, como muita gente que não entende nada e fica na internet falando bobagem, né? Das pessoas que falam, porque isso é droga, isso vicia. Você já viu alguém que usa uma droga durante 6 anos e a própria droga fala para ela, você não precisa mais de mim, fica de boa, fica tranquilo, e você fica? Isso não existe, né? Mas infelizmente a ignorância, o preconceito, eles andam muito fortemente presentes na nossa cultura e muita gente que poderia se beneficiar da ayahuasca e todo o seu poder não faz isso porque deixa o preconceito ficar na frente. Fazer o quê, né? Então, o próprio espírito da floresta começou a me dizer que não precisava mais da ayahuasca, que o que ela tinha para me mostrar a meu respeito, ela já tinha mostrado, que a forma como eu conduzia a minha vida nos últimos anos tinha sido satisfatória, que eu consegui colocar em prática uma boa parte de tudo aquilo que me veio do astral e que, portanto, aquilo que eu necessitava já havia sido recebido, não sendo mais necessário continuar consagrando. E como eu disse, isso foi difícil de digerir, porque eu queria seguir até o fim da vida. Então, desde 2023, eu dei uma desacelerada brutal. Em 2023, eu devo ter consagrado, sei lá, umas 8 vezes. Agora, em 2024, uma vez. E nessa única vez que eu consagrei, a mensagem foi rigorosamente a mesma. Você não precisa mais de mim. O que eu tinha para te mostrar, eu já te mostrei. Encerra esse ciclo, filho. Vai viver sua vida. Vai seguir pelos caminhos que eu já te mostrei que você ainda não conseguiu colocar em prática. Essa foi a mensagem que veio com muita clareza na minha última consagração. Então, a minha decisão de não consagrar mais não é porque eu me decepcionei, porque eu briguei com alguém, porque eu acordei um dia e falei, nossa, isso é coisa do capeta. Não, não tem nada a ver. A ayahuasca foi maravilhosa na minha vida, mas foi ela própria que foi me mostrando que eu não precisava.
A analogia que me veio durante a força, na miração, foi que eu estive sobre um tratamento espiritual de longo curso, 6 anos, tratando a mim mesmo, as minhas dores, as minhas chagas, e que depois desses 6 anos, o resultado foi satisfatório, que eu estava liberado, eu recebi alta, digamos assim. Então todo aquele desejo que eu tinha de consagrar, ele foi minando curiosamente. O chamado que a gente fala, que é aquele desejo de participar, ele foi deixando de existir. Tanto que, como eu falei, nós já estamos no finalzinho de abril, eu consagrei uma vez em quase 5 meses. Uma vez em quase 5 meses. Não sinto mais nenhuma vontade de consagrar. Então não tem nada a ver com a ayahuasca, eu não briguei com ninguém. A casa que eu frequento foi maravilhosa, devo muito a ela. Conversei com o dirigente sobre essa minha decisão antes de trazer esse vídeo aqui para vocês. Isso é uma coisa que eu acho muito importante na caminhada espiritual, né? Do mesmo jeito que você foi recebido de portas abertas, se você sai de portas abertas também. Tanto que nesse tempo, não só como frequentador, eu fui convidado para auxiliar aquilo que normalmente as pessoas chamam de guardião, né? Equipe de apoio, ajudando ali quem está na força. Foi um convite maravilhoso. Eu imaginei até que eu ficaria um bom tempo nessa função, mas, enfim, os caminhos foram outros, né? Então eu expliquei minha situação para o dirigente, que sempre foi muito amoroso, muito carinhoso, compreendeu perfeitamente a minha situação, enfim. E por isso agora eu estou trazendo isso aqui para vocês, né? Até como mais uma evidência de que essa ideia de que a ayahuasca é droga, aquela coisa ruim, isso é uma bobagem de gente ignorante, que não estuda, que tem aquela velha opinião formada sobre tudo, né? E que se deixa levar por preconceitos e que poderiam se beneficiar largamente da força dessa medicina. Mas para mim foi um ciclo de 6 anos. Ah, Léo, nunca mais você vai consagrar? Claro que não. Aliás, a espiritualidade já me falou que esse negócio de nunca mais a gente tem sempre que ter cuidado. Se daqui a um ano vier a vontade, vier o chamado, eu quiser participar, eu vou. Eu tenho certeza que vai ser lindo, maravilhoso. Mas aquele ciclo que eu vinha, né, fazendo, participando, consagrando, ajudando, ele se encerrou. Tanto que eu conversei com o dirigente e falei, olha, agradeço por tudo, recebi bênçãos fantásticas, vou levar essa casa no meu coração, mas a minha jornada com vocês chegou ao fim, né? E tudo foi perfeitamente entendido, né? E eu desejo muita luz, muita força na caminhada das pessoas que estão, né, nessa empreitada que não é fácil, é desafiadora, apesar de tão linda. Então, enfim, espero ter sido claro, né? E é um ciclo que se encerra, mas eu tenho certeza que novos virão e eu carregarei no meu coração para sempre todas as bênçãos, maravilhas que a ayahuasca me trouxe. E isso é um tesouro sagrado que nós temos aqui no Brasil e devemos fazer um grande esforço para tratar essa medicina com muito respeito e ter muito carinho e gratidão pelas pessoas que criam as instituições que oportunizam às pessoas essa experiência divina através de um misterioso chá amazônico. É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.